paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nesse momento nós iniciamos nosso culto de adoração a Deus nesta manhã de sábado. E neste momento nós vamos iniciar, em nome de Jesus, adorando a Deus com um louvor, somente no playback. Mas neste momento da adoração com louvor nós vamos também falar com o Senhor, falar com Deus em oração, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa família, sobre a nossa adoração nesta manhã de sábado. Então, aí na sua casa, você que está nos acompanhando pelo seu computador, seu smartphone, seu tablet, ou mesmo conectado na sua televisão, vamos adorar a Deus nesta manhã e oremos ao Senhor, ao som deste louvor que nos fala que nós pedimos para Deus, nós imploramos o poder do Senhor. Amém? Fechemos os nossos olhos e falemos com Deus. Amado e soberano Deus, bondoso Pai, ó Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Reunidos nós estamos nesta manhã de sábado, aqui, ó Deus, neste momento, e de forma, ó Pai, virtual, nós iniciamos a nossa devocional deste dia, o nosso culto de adoração a Ti, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Olha para cada família neste momento, meu Deus. Tu, ó Pai, que conhece a dinâmica de cada família, Senhor. Tu sabes, meu Deus, do sofrimento de cada um deles, do que eles têm passado, do que têm vivido, e que tu, ó Pai, venha abençoar em nome de Jesus Cristo. Cura, meu Deus, de todo mal, cura, Senhor, de todo tipo de enfermidade, Senhor. Por isso, meu Deus, nós imploramos o Teu poder sobre a nossa vida, a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Que nesta manhã, Senhor, Tu venhas falar conosco, que a mensagem, meu Deus, da Tua santa palavra que o Senhor ministrou no nosso coração, que o Senhor já falou conosco, eu venha ter a unção do Espírito Santo para transmitir aos Teus filhos. E que esta palavra, meu Deus, venha falar com cada um que nos acompanha nesta manhã. Que esta palavra venha fortalecer a vida dos Teus filhos. Venha, meu Deus, impactar a vida de cada um deles, ó Senhor. E que nada impeça, meu Deus, a nossa comunhão contigo nesta manhã de sábado, meu Deus. Que todo levante maligno, que toda ação maligna contra a vida dos Teus filhos e filhas seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Nós te bendizemos, nós te exaltamos e te glorificamos, ó Pai. Nos ajude, meu Deus, a vencer. Nos ajude, meu Deus, a caminharmos firmes na Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Tu, ó Pai, que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Nos ajude, Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Ele tributamos o louvor, adoramos. E nesta manhã, amados irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no texto sagrado, no Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 20. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus, algo especial da parte do Senhor, uma palavra poderosa de Deus para a nossa vida nesta manhã. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 11, que nos diz assim a palavra de Deus. O rei Ben-Hadad
Desculpa, irmãos, estou lendo no primeiro, é no segundo. Deixa eu achar aqui. Amém? Encontrei. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhes disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu antecessor: ouvi a sua oração. Assim diz Deus de Davi, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse o profeta Isaías: preparem um emplastro de figos. E eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse então Ezequias: é fácil a sombra avançar 10 graus. Porém, eu prefiro que ela recue 10 graus. Então, o profeta Isaías exclamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acaz. Amados e queridos irmãos e irmãs, amigos que nos acompanham, nós vamos compartilhar a palavra de Deus nesta manhã, baseado neste texto bíblico, em que nós vamos dar por tema a nossa mensagem: o Deus que cura. E nós estamos vivendo uma época em que mais precisamos da cura de Deus, da cura da parte do Senhor. E eu quero com você, irmãos, com a sua Bíblia aberta neste texto que nós fizemos a leitura, no 2º livro dos Reis, no capítulo 20, nós vamos analisar junto este texto bíblico. Nós vamos conversar a respeito deste texto bíblico. E eu quero, a início de introdução, chamar a sua atenção para o versículo 1. Este versículo, como você acompanhou na leitura e está acompanhando neste momento, diz para nós que naqueles dias Ezequias adoeceu. A pergunta em cima deste texto bíblico é: quais eram estes dias? Por que é que o escritor sagrado traz esta informação? Naqueles dias Ezequias adoece. Que dias que eram? Eram dias, irmãos, de guerra. Não era dia de paz. Não era dia de celebração. Era dias de guerra, e a guerra era terrível, a guerra era ferrenha. Por quê? A tropa do exército assírio estava prestes a invadir a cidade. E em meio a esta guerra
travada com o exército assírio, o rei adoece. O rei fica doente. E conforme nós lemos no texto, e a informação do profeta Isaías, esta doença era uma doença extremamente grave e era uma doença mortal. E era uma doença mortal e o profeta Isaías não teve medo de informar para o rei este triste aviso. Muitas das vezes nós queremos ouvir aquilo que nós desejamos, mas em alguns momentos Deus tem uma palavra que não queríamos ouvir, mas é a vontade de Deus. E o texto bíblico diz para nós que o rei ouve do profeta, ouve da parte de Deus através do profeta. Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e você não vai se recuperar. Imagine, amados irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham, que nos assistem neste momento, você ouvir uma mensagem dessa, um recado de Deus desse, é um golpe muito duro. E Ezequias ouve essa informação. E a história da vida deste rei, que foi um dos reis que celebrou a Páscoa como nunca tinha sido celebrada depois de Salomão, foi o rei que despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha construído lá no deserto para livrar o povo, que está no livro de Números, do capítulo 21. E que ainda era depois de que passou o sofrimento do deserto no tempo de Moisés e que foi levado para Israel anos depois, tornou-se objeto de adoração, objeto de idolatria. Ezequias o destrói. Este rei, que ele ascende ao trono com a idade de 25 anos de idade e que está reinando já há alguns anos, ele fica doente e ele morreria. Diante da notícia eminente da sua enfermidade, o golpe seria terrível. E se o rei tivesse morrido, o golpe seria ainda maior, porque o exército assírio já tinha cercado a cidade. A causa do rei, a causa que ele estava enfrentando era terrível. Mas, ainda olhando para o versículo 1 e entrando no versículo 2, a pergunta é: o que o rei Ezequias fez? Ele orou ao Senhor pedindo cura. E a saúde foi milagrosamente restaurada. Quantas famílias hoje no Brasil e no mundo, frente ao que está enfrentando desta enfermidade terrível, deste vírus letal, não está precisando de uma cura especial da parte de Deus. Mas não somente a cura física, mas eu quero dizer para você, a cura espiritual, perdão dos teus pecados, salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E com a Bíblia aberta, amados irmãos e irmãs, eu quero considerar com vocês 3 pontos nesta mensagem. Deus, pelos quais leva a mensagem através do profeta Isaías para o rei Ezequias, ele é, em primeiro lugar, ele escuta as orações das pessoas. Você tem orado? É tempo de orarmos mais. É tempo de cantar louvores mais. Aí você diz assim: mas como que em meio a tanto sofrimento eu vou cantar? É possível cantar, sim. Porque a Bíblia nos traz informações de servos dele que em meio ao sofrimento, o único meio de aliviar a sua dor foi cantando, e Deus trouxe a resposta. Mas ele escuta as orações das pessoas. Então logo Isaías informa ao rei da sua doença mortal, a imediata reação do rei foi orar. E entrando aqui no versículo 2,
diz o texto para nós que Ezequias, deitado na sua cama, ele vira o seu rosto para a parede e ora ao Senhor. Ele orou a Deus. Ele virou o seu rosto para a parede, não para ocultar a sua aflição, não para ocultar a sua decepção, mas ele virou o seu rosto para a parede para buscar a Deus, buscar o Senhor. Foi aí que o Senhor tinha dito que ele não iria morrer. Portanto, foi esse mesmo momento que ele voltou a sua atenção. Ele levou o seu problema a Deus. Antes mesmo de levar o seu problema para a medicina da época, para os médicos da época, para os que tratavam de medicina na época, ele levou o seu problema em primeiro lugar a Deus. E eu quero dizer para você, Ezequias, o rei, ele não excluiu Deus, mas ele buscou a Deus por cura. Deus, irmãos e irmãs, não é o último recurso a ser buscado, mas Deus é o primeiro recurso a ser buscado. Nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas confiam mais na medicina do que em Deus. Onde está a tua segurança? Onde está a tua fé? Onde está a tua certeza em meio à crise de enfermidade que estamos enfrentando? A tua fé, a minha fé, a nossa fé não está plantada nos palácios dos governos, mas a nossa fé está plantada em Deus, no Senhor da Bíblia, naquele que criou o universo, naquele que está sentado sobre o alto e sublime trono. A reação do rei parece óbvia demais, mas não é. Levar a Deus a sua causa em primeiro lugar. Muitos irmãos não reagem assim. Em frente à enfermidade, em frente à crise. Olhando para a Bíblia Sagrada, nos conta a história de um rei por nome Asa que caiu doente. E a sua doença era extremamente grave. Porém, na sua enfermidade, ele não buscou a Deus, mas confiou nos médicos. E grande foi a sua frustração. Sua grande falha. A grande falha é que muitas das vezes não é buscar os médicos, mas é não buscar a Deus. Você pode buscar os médicos. Deus dotou os médicos de inteligência para descobrir remédios para tratar as enfermidades, mas devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Quantos crentes estão cada vez mais dependentes da medicina? Nós vivemos uma geração em que confia mais no terreno do que confia no espiritual. Alguns, infelizmente, lembram de pedir oração por causa de suas doenças graves, mas depois de ter buscado todos os recursos. A mulher do fluxo de sangue, que nós já falamos em outra oportunidade aqui, do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos buscando a medicina, buscando a cura, e não foi possível. Mas no dia que ela encontrou com Jesus, ela foi curada. Devemos confiar em Deus todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa saúde. E isso quer dizer que devemos sempre buscar a Deus por cura. Quer usemos os meios medicinais ou não, devemos buscar a Deus. Assim, o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 5, versículo 15, diz que se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Oremos, busquemos os recursos pelos quais Deus nos deu para exercermos. Chame os presbíteros e este unja com óleo. Não é chamar os presbíteros e estes distribuir o óleo, mas eles vão exercer a função, o ministério vai exercer este rito que foi deixado por Jesus Cristo.
Mas ao observar, irmãos, a oração de Ezequias, no versículo 3, ele ora a Deus. E aí você observa no texto, olha bem, atento ao texto, preste bem atenção, ele diz: lembra-te, Senhor. Por quê? Por que Ezequias vai dizer para Deus: lembra? Senhor, lembra? Eu estou te pedindo. E aí ele diz: andei com fidelidade, com interesse de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Mas mesmo assim o rei não exige nada. Ele apenas pede. Percebe que ele não pede para que Deus o cure. Ele lembra com efeito, como tem servido com fidelidade, devoção, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Esse texto, Ezequias não pede cura. Ezequias pede para que Deus lembre. Peço, Senhor, o que ele pode. Pede para Deus lembrar do seu reto andar diante dele. Deus tinha feito ele prosperar no seu reino. Deus tinha dado entendimento para ele, para trazer uma restauração, um avivamento a Israel, a Judá. Ele, vida longa, faz parte das bênçãos que Deus tem para nós. Aqueles que vivem de acordo com a sua santa aliança. E Ezequias está dizendo para Deus: por mais prematuro que eu vou, eu quero que o Senhor lembre de mim. Eu andei com interesse de coração e que fiz o que agrada aos teus olhos. Aí eu te pergunto, nesta manhã de sábado, você tem feito o que agrada os olhos de Deus? É por isso que o seu intenso anseio interno de usufruir da aliança divina, o rei de Judá faz menção de sua vida pessoal de aliança com Deus. Como que tem feito? Como que você tem se comportado? Como que temos nos portado diante de Deus? Será que temos colocado a nossa vida no altar do Senhor? E dito para Deus assim: Senhor, lembra, eu tenho sido um servo fiel. Ezequias pede para Deus, porque ele tinha vivido uma vida de retidão ao Deus da aliança. Gente que foi ou está sendo uma bênção na vida do povo de Deus, irmãos, eu quero dizer para você, não está livre de contrair uma doença. Estamos vivendo esta crise desta enfermidade, e eu quero dizer para você, a enfermidade não somente esta, mas a enfermidade não escolhe pessoas. Não escolhe classe social, não escolhe religião, segmento religioso, não escolhe. A doença, ela causa a todos, vem para todos. Aí aprove a Deus se você é servo de Deus, é servo do Senhor ou não. Se você ficar enfermo, você se perguntando: por que eu estou enfermo, por que eu estou doente? Quando você olha para a Bíblia Sagrada, irmão, tem algo que acontece e que aconteceu, e a enfermidade vem por causa do pecado. Não que o homem esteja enfermo porque pecou, mas o pecado original, lá no início, pelo primeiro casal, passou-se a toda a raça humana, e este corpo ele passa a sofrer a degeneração por causa do pecado. No Evangelho de João, no capítulo 9, algo de interessante acontece. Os discípulos perguntam para Jesus, ao ver um rapaz, um homem cego, Jesus pergunta: quem pecou? Esse ou seus pais? Jesus responde. Jesus explica: o nascimento dele cego é para que manifestasse nele as obras de Deus. E aí você, quando olha para este texto bíblico, Jesus, não por causa da enfermidade do homem,
de ter nascido cego, mas é a afirmação de Jesus manifestar as obras de Deus, manifestar o milagre de Deus. Ezequias também estava vivendo a sua vida, o seu reinado, ensinando, encaminhando o povo no caminho do Senhor, celebrando a Páscoa, adorando a Deus, mas ele fica doente. Mas Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta a sua graça. Porque Jesus disse que para Deus nada é impossível. Caso você fique doente, não o condene. Caso você ou alguém da sua família, ou alguém que você conheça fica doente, não o condene por causa, e dizer assim, está doente por causa de pecado. Não. A enfermidade ela vem para todos. Mas a palavra de Deus, ainda na carta ao apóstolo Tiago, do apóstolo Tiago, existe perdão e cura. Além dele dizer para nós que nós temos que chamar os presbíteros e orar, a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Deus ouve todas as pessoas e Ele não confunde a oração de ninguém. E uma das mais expressivas é esta. Ele diz assim, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe prestou os ouvidos. Está lá no Salmo de número 18. Todos os que estão sendo afligidos por qualquer tipo de enfermidade ou qualquer tipo de crise devem clamar a Deus. Talvez o teu problema hoje não seja enfermidade física, mas talvez o teu problema hoje seja um problema de relacionamento familiar, que você tem vivido há anos e chegou este momento dessa enfermidade onde você tem que ficar em casa com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, e você tem que intensificar este relacionamento. Talvez seja o momento de Deus estar tratando com você, de colocar você no altar da adoração, colocar você no altar da oração e falar e botar você para clamar a Ele. Talvez seja nada do que acontece debaixo do sol da parte de Deus que não tem um propósito. Talvez antes desta enfermidade, já disse o pastor essa semana, na quinta-feira, ele disse que enfermidade você levava uma vida espiritual. Hoje eu não vou na igreja. Hoje eu vou ficar em casa. E aí no próximo final de semana, eu não vou para a igreja, eu não vou fazer uma viagem. E aí talvez Deus está movendo essa situação para que você tenha o desejo de estar na casa de Deus, assim como diz lá no Salmo de número 84, onde o salmista se alegrava a chegar no templo e ele contemplava os pássaros que tinham liberdade de entrar a qualquer momento no templo e adorar a Deus. E hoje você quer ir na igreja adorar e por interdição, por proibição, você não pode ir e você tem o desejo, mas Deus está dizendo para você: faça da sua casa um lugar de adoração, faça da sua casa a minha igreja. Deus, Ele escuta, mas em segundo lugar, Ele percebe o choro das pessoas. Agora, eu quero chamar a sua atenção para um fato na vida do rei. Nós falamos que ele falou para Deus. Ele colocou diante de Deus, ele abriu seu coração diante de Deus pelo que ele tinha vivido. Mas no versículo 3, o texto diz para nós: e Ezequias chorou muito. Algumas traduções bíblicas trazem essa informação. Na que eu li aqui, o texto diz para nós que ele chorou amargamente. Muito amargo. Por sua vez, revela que o seu choro foi extenso e audível. E em meio a esta enfermidade,
a esse sofrimento que ele passou, registrado no capítulo 38 do livro do profeta Isaías, temos uma noção de como foi intensa a aflição nesta fase desta enfermidade. No capítulo 38, depois você pode separar um tempo, porque tempo você tem para ler a Bíblia. Você vai lá e lê o capítulo 38, mas vamos fazer menção de alguns versículos. Ele diz assim, ó, a noite inteira eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha geme ou como uma pomba. Estou tão aflito que não consigo dormir. Foi algo intenso, foi algo grave, foi algo amargo que o rei passou. E infelizmente, nós estamos vivendo no século 21 e nós, irmãos e irmãs, infelizmente ensinamos, ou estamos ensinando uma geração que valoriza o riso. Faz parte. Sorrir. Não faltam, amados irmãos, profissionais de quase todas as áreas do conhecimento ensinando e divulgando técnicas e terapias do riso. Não estou condenando. É bom sorrir. Uma boa gargalhada pode curar. Sorrir bastante pode evitar algumas doenças. Não viva a sua vida sem sorrir. Mas viva uma vida alegre. Mas esta geração que valoriza e procura o riso, ela diz que não podemos chorar. E Ezequias chorava. A geração que nós estamos vivendo é o aqui e agora. É o imediatismo. Ah, e se o Senhor não me abençoar, eu não vou mais para a igreja. E se Deus não abençoar? Muitos, infelizmente, estão vivendo uma geração da barganha. Se Deus me der, eu dou. Não, primeiro você oferece para Deus e aí Deus te recompensa. Mas esta geração que valoriza o sorriso, valoriza o riso, onde está para esta geração o choro? Ele diz que não há lugar para choro. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, amados irmãos, nós vamos encontrar pessoas chorando, mas também pessoas se alegrando. O choro é terapêutico. Aí eu te pergunto, você já se sentiu aliviado? Você já se sentiu como se tivesse tirado uma carga das suas costas depois de um momento de crise, de choro? A Bíblia diz que, lá em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. A Bíblia não é contra a alegria, mas também não é contra o choro. O salmista mesmo disse, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas esse mesmo salmista diz que alegrou que quando foi convidado para ir à casa de Deus, ele mesmo no livro dos Salmos, ele vai trazer lamento, ele vai trazer choro. O povo de Israel, ao longo da viagem para Canaã, chorou muitas vezes. E o choro desse povo foi um choro pecaminoso. Não foi um choro terapêutico. Não foi um choro para tratamento. Muitos, por causa do choro e do lamento, da blasfêmia, da reclamação, morreram de imediato no deserto, picados pelas serpentes. Aquela geração a Bíblia fala de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, somente 2 entram na terra prometida. Esse povo chora com saudade dos melões, dos pepinos, dos alhos silvestres e dos alhos do Egito. Esse povo chora com vontade de voltar para do Egito, uma terra miserável e opressora,
Não chore mais, amados irmãos, com saudade do Egito. O Egito representa a escravidão do pecado, o Egito representa o mundo, o Egito representa a opressão, o Egito representa o sofrimento. E se Deus te libertou e Deus quer te libertar, para aqueles que ainda não foram libertos, não tenha saudade do Egito. Mas o choro do rei Ezequias, o rei de Judá, Deus o atentou. O mesmo Deus que escuta a sua oração hoje percebeu o choro de Ezequias, que foi extenso. Veja aí no versículo 5 do texto bíblico. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, o seu antecessor: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Deus percebeu as lágrimas que queimavam o rosto, que salgavam a boca do rei. Deus percebe as lágrimas que secam o seu rosto. Deus percebe as lágrimas que salgam a sua boca. Deus percebe as lágrimas que molham o teu travesseiro. Deus as viu. Mas Deus não apenas vê as lágrimas de quem sofre, mas também colhe e registra. E quem afirma isso é Davi, lá no Salmo de número 56. Diz assim o texto: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, elas não estão escritas no teu livro? As lágrimas, irmãos, não é algo que Deus ignora. Deus está atento a todas elas. Ele percebe e registra. As lágrimas têm, portanto, valor para Deus. Há cirurgias que fazem pessoas chorar. Quantos nessa oportunidade não estão chorando a morte dos seus entes queridos? Ou quantos não estão chorando a alegria tanta que extravasa para o choro da cura miraculosa que o Senhor tem provido? Há tratamentos que fazem muitos chorar. Mas a Bíblia diz que enquanto choramos, Deus percebe e registra as nossas lágrimas. Mas não apenas isso, Ele também enxuga. A Bíblia diz para nós que um dia Ele vai enxugar dos nossas lágrimas, do nosso rosto, toda lágrima, lá no livro do Apocalipse. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que faz parte do texto base da lição de hoje que nós estudamos, diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E o consolo não é da palavra de um homem mortal, não é de uma palavra de uma mulher mortal, de limitados que sofrem, que sofrerão também talvez as mesmas consequências, mas o consolo vem do Senhor. Deus, Ele cura, Ele escuta a oração, Ele percebe o choro, mas em terceiro lugar, Ele restaura a saúde das pessoas doentes. Irmãos, Deus não apenas escutou a oração e viu o choro de Ezequias, mas Ele restaurou a sua saúde. O texto diz para nós no versículo 5, se você tiver com a sua Bíblia e acompanha: eu o curarei. No final do versículo 5, eu o curarei. Para quem estava à beira da morte, não há notícia mais animadora do que essa. E Deus ainda lhes acrescentaria mais alguns anos de vida. O Deus que falou que eu o curarei, diz assim: acrescentarei a você, acrescentarei 15 anos da sua vida. Deus ainda acrescentou. Mas não para por aí. O Deus que cura, que restaurou a saúde do rei, que falou que acrescentaria mais 15 anos, não para por aí. Se a cidade estava cercada pelo exército assírio, Deus disse: das mãos do rei da Síria te livrarei esta cidade, defenderei por amor de mim e por amor do meu servo Davi.
E a Bíblia diz para nós que naquela noite, Deus o livra a cidade do exército assírio. A Bíblia diz para nós que naquele dia o anjo do Senhor mata 185 mil homens. O anjo de Deus veio e guardou a cidade e protegeu. Então, Deus é aquele que restaura. Deus é aquele que dá saúde. E nós temos a história de 3 homens que, em momento, pediram a morte. O homem de que uma hora para outra perdeu tudo. Só lhes restou um caco para coçar. Este homem era Jó. Ele disse assim: é melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a minha vida, não quero mais viver. Mas Deus o restaura a sua vida. E em meio a esse sofrimento, ele vai declarar no final do seu livro, diz assim o Jó: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o contemplam. Um outro homem, o profeta Jonas, a princípio ele desobedece a Deus, ele foge de Deus, mas quando ele vai lá para anunciar na cidade de Nínive a vontade de Deus, e que o que Deus diz para ele, que a cidade, se o povo não se arrepender, seria destruída, ele prega, a cidade se arrepende, e quando ele vê o arrependimento, a mudança de atitude da população, ele diz assim: agora, Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Porque ele prega, Jonas, ele prega, a cidade se arrepende, mas o que ele queria mesmo era que a cidade fosse destruída, ele queria ver fogo descer do céu. Mas ele disse: é melhor viver do que morrer. Deus manda um tratamento, vem a ele e restaura ele. A Bíblia nos traz a informação de um outro homem que, em um determinado momento, depois de uma grande batalha por causa do pecado, da idolatria, do desvio da nação, do desvio do rei, ele mata os profetas no Monte Carmelo, e depois daquela batalha a chuva vem, e ele, naquele momento, ele tem um momento de crise. Podemos afirmar isso, tem um momento de crise. Ele diz assim: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Foi o profeta Elias. Mas os 3 irmãos que oraram pedindo a morte, Deus lhe deu vida. O rei de Judá não queria morrer, e ele orou por vida, e Deus deu vida para ele em sua soberania. Mais 15 anos Deus permitiu que ele vivesse. Então, ore, não deixe de orar, não deixe de buscar em Deus a resposta através da oração. Busque pedindo vida, porque Deus vai dar vida. Se você tiver vida, você conquista as coisas, porque é Deus quem dá. Muitos vão dizer assim: eu tenho porque eu trabalhei. Você tem porque Deus permitiu que você trabalhasse. O maior milagre, irmãos, que aconteceu na minha vida hoje foi eu levantar da cama, porque Deus quis que eu levantasse. O maior milagre que aconteceu na sua vida hoje foi você ter levantado da cama, porque se Deus não quisesse, você não levantaria. Então ore por vida, porque Deus vai te dar vida. Nós estamos, enquanto vivemos em uma geração que ouve-se falar abertamente de aborto, controle de natalidade, muitos aplicam a eutanásia, o uso de espermatozoides e de óvulos desconhecidos para fertilização in vitro, temos a impressão de que o ser humano é quem tem o controle da vida e da morte. Mas a Bíblia diz que não. Quem tem o controle da vida e da morte é Deus. Porque Ele mesmo diz: Deus é que tira e dá a vida. Deus é que faz descer a sepultura e faz subir. É Ele que faz a mulher estéril viver em família e seja alegre mãe de filhos. É Ele o autor e conservador de toda a vida. Ele mesmo é o que dá a todos vida, respiração e tudo mais. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, não é a medicina, não é a ciência, não é a biologia que determina a vida ou a morte. Quem determina
é Deus. Tem a sua contribuição, tem, porque o próprio Deus diz para nós. Você lê a Bíblia, você vai encontrar a ciência, você vai encontrar a biologia, você vai encontrar a medicina, mas a última palavra é de Deus. É por isso que o escritor lá do Eclesiastes diz que há tempo determinado. E ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Se Deus não quiser, não nasce. Se Deus não quiser, não morre. Se Deus quiser, nasce. Se Deus quiser, morre. É Deus quem fixa esse tempo. Quando chegar a hora, não podemos evitá-lo. Por isso que Jesus disse que nós não temos condições de acrescentar um côvado sequer à nossa vida. É por isso que nós devemos viver o hoje. Ao menos que Deus assim o deseje. Aí Ezequias foi curado. E como ele foi curado? Esse texto é interessante, versículo 7. Isaías diz: tome, na minha Bíblia aqui diz assim, ó, um emplastro de figos ou uma pasta de figo. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Esse texto nos chama muita atenção. Isaías diz para ele assim, ó, você vai morrer, coloca sua casa em ordem que você vai morrer. Aí ele ora, Deus traz a resposta, Deus diz: eu curarei, você vai daqui a 3 dias entrar no templo, eu vou livrar Israel, Judá do exército assírio. Mas Deus diz para Isaías diz para os serviçais do templo, do palácio: põe uma pasta de figo sobre essa enfermidade. E aí o texto diz que assim, ó, eles o colocaram e ele se recuperou. No Antigo Oriente, a pasta de figos era muito usada para amolecer úlceras e tumores. Deus cura usando qualquer meios. Se uma pessoa no antigo Israel era curada de lepra, ele tinha que ir se apresentar ao sacerdote. O sacerdote o examinaria e daria o resultado da cura. Mostra para nós que quem determina que a pessoa foi curada não é o pastor, não é o presbítero, o diácono, mas é o médico. Eu posso orar, você pode orar, Deus vai trazer a resposta, mas é o médico que vai assinar o atestado de cura. Muitos ficam horrorizados ou indecisos com o que acontece, com o milagre que acontece, mas a resposta vem do médico. A cura, o atestado de cura vem do médico. A cura vem de Deus, mas o atestado vem do médico. E aqui nos ensina, irmãos, que neste texto aqui, ó, nesta palavra de Isaías, a cura veio da parte de Deus, mas a medicina é importante. Não devemos desprezar os médicos, mas devemos colocar Deus com o seu poder em primeiro lugar. A ênfase geral da narrativa é que a recuperação da saúde resulta não de um processo natural, mas de um milagre divino. Não foi somente a palavra de Deus que o curou, a medicina fez parte para mostrar para as pessoas não ficar simplesmente esperando em Deus ou simplesmente esperando na medicina. Os dois têm que caminhar junto. Deus restaura a saúde das pessoas doentes. Ele mesmo afirmou sem rodeio algum: eu, Senhor, sou o Deus que cura, sou o Deus que sara. Ele é o Jeová Rafá. E de acordo com o Salmo de número 103, diz: Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Qual é a tua enfermidade? É a doença física? É a incredulidade? É a falta de fé? É o pecado? Qual é a tua enfermidade? É física, emocional, espiritual? Deus não pode sarar, somente sarar, mas de fato Ele sara. Ele não somente pode sarar algumas pessoas de qualquer doença, mas Ele cura todas as pessoas de qualquer doença que seja. Aí você me diz assim: ah, mas meu pai foi curado de câncer, mas o meu tio morreu de câncer. A resposta não está em mim, a resposta está em Deus. Se Ele quiser, Ele cura. Temos o direito sempre e o dever de estar orando por nossa própria cura ou pela cura de alguém.
Mas ao fazermos isso, devemos considerar: Deus tem poder, mas o resultado final vem de Deus. Nem sempre Deus faz do jeito que nós queremos. Nós devemos falar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por razões que podemos não entender, devemos orar como o leproso disse lá em Marcos capítulo 1, se quiseres, pode me purificar. Uma questão a ser considerada na oração por cura tem a ver com a demora e o silêncio de Deus. Ezequias orou e a resposta veio de imediato. A resposta veio rápida. Jó passou alguns anos orando, falando com Deus, e Deus não reagiu, Deus não respondeu. Porque Deus trabalha de forma individual. Ele trabalha no coletivo, mas ele trabalha também no individual. Muitas vezes, Deus faz as pessoas esperar. Aí eu te pergunto, nesta manhã de sábado, quantos anos você está esperando pela conversão do seu marido? Quantos anos você está esperando pela conversão da sua esposa? Quantos anos você está esperando que o teu filho, que foi criado nos caminhos do Senhor e está afastado, o volte? Aí você diz assim: estou cansado de clamar, a minha garganta já não consigo mais, os meus olhos desfalecem de tanto esperar em Deus. E Deus está dizendo: espera em mim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o seu coração, espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo. Então, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que percebe, Ele restaura. Quero concluir. Vivemos num mundo doente e adoecedor. A doença não se adapta à nossa agenda, como eu falei lá no início. A doença, ela não manda telegrama. Ela bate a porta da nossa vida sem mandar recado e sem pedir licença. Algumas vezes essa doença nos pega de surpresa e nos causa profundamente, e nos deixa profundamente abalados. Desde a queda tem sido assim. Não há quem os livre das suas garras cruéis por muito tempo. A enfermidade. Talvez também o inimigo mais horrível é a morte. Ele que tem a sua boca, que pega a terra e toca os céus. Ninguém o escapa. As enfermidades, elas vêm primeiro, vou colocar aqui, se é que dá para nós fazermos assim, para os ricos primeiro, para os pobres. Ela vem para os bons e para os maus, para os fortes e fracos, para os belos e para os feios, jovens e adultos. Então, ela vem para todos. Não há ninguém que o escape, a não ser que Deus o guarde. Ou se Deus quiser, Ele vai permitir também, porque é Ele que controla. Mas nós não estamos a sós nessa luta. Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está conosco na enfermidade e Cristo está conosco fora da enfermidade. O Deus que cura todas as doenças, até mesmo aquelas que ainda não foram figuradas nos catálogos da medicina, Ele cura. Ele escuta a nossa oração, Ele percebe o nosso choro. E quando Ele quer, Ele restaura a nossa saúde. Se você hoje, ou que alguém que você conhece esteja enfermo, eu quero orar com você e por você ao Deus que cura. Quem sabe hoje seja o seu dia que Ele escolheu para restaurar
a sua vida, para ouvir a tua oração. Quem sabe hoje seja o dia do seu milagre. E talvez o milagre que você espera de uma cura física, da restauração do seu casamento, da restauração dos seus filhos, da restauração das suas finanças ou da salvação da sua família. E eu quero orar com você e por você nesta manhã. Então, aí no seu lugar, na sua casa, onde você está neste momento, feche os seus olhos, nós vamos orar a Deus. Nós vamos falar com o Senhor. Ao Deus que cura. E talvez pode ser hoje, como é o título deste hino, que será pano de fundo na nossa oração. Amém? Feche os teus olhos e ore juntamente comigo. Amado Deus, bondoso Pai, Deus Santo, o profeta Isaías foi mandado para dizer para o rei Ezequias que ele morreria, mas Deus o restaurou. Ele orou e o Senhor o restaurou. Olhando, meu Deus, para o que falamos nesta manhã, para o que está gravado, o Senhor, meu Deus, venha restaurar a nossa vida. Eu oro por este pai de família, por esta mãe de família, que nesses últimos dias não tem encontrado a solução para teus problemas. Eu peço, meu Deus, que as cortinas se abram. Esta névoa que tem embaçado os seus olhos venha ser dissipada pela doce brisa do Espírito Santo. Esta vida, esta família que tem vivido dias nublados, sombrios, que o sol da justiça vem brilhar. Eu oro em nome de Jesus. E neste momento, meu Deus, eu oro por aqueles que estão enfermos, em um leito de hospital, batalhando por causa da vida. Manifeste, ó Deus, a tua vontade, curando dessas enfermidades, Senhor. Oro também, meu Deus, por aqueles, para que o Espírito Santo, por todas as famílias que já perderam seus entes queridos por causa desta enfermidade ou de outras enfermidades, conforta estes corações, ó Pai. Por mais que esteja difícil para este pai de família, ajuda ele a estar servindo a Ti, te adorando. Que nós possamos chegar diante de Ti com louvor de adoração, reconhecendo que nada foge do Teu controle, Pai. Ó Deus, oro também de forma especial por todos os membros da Igreja do Jardim ABC, que o Senhor tem nos dado a responsabilidade de estar pastoreando, de estar intercedendo e cuidando, meu Pai. Mesmo distante, Senhor, temos orado e neste momento eu continuo orando por cada família, meu Deus, por aqueles que têm lutado desde o início do ano, não por causa desta enfermidade que tem assolado o Brasil, o mundo desta Covid-19, mas daqueles que têm o outro tipo de enfermidade. Manifeste o poder da cura em nome de Jesus Cristo. Traz a tua bênção, Senhor. Traz a restauração, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu te peço, Senhor. Eu creio, meu Pai. Eu creio, Senhor, que Tu estás cuidando e restaurando estas famílias, ó Senhor. Abra as portas, meu Deus, da bênção na vida deles. E que eles possam entender e compreender este momento de reclusão e que eles estejam mais perto de Ti, mais próximos de Ti, Senhor. Eu oro pela vida das crianças da Igreja do Jardim ABC, dos jovens, dos adolescentes, pelos anciãos, pelos mais velhos, por aqueles que estão na classe no grupo de risco desta Covid-19, que seja protegido por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu intercedo pela vida deles. Ajuda, Senhor, meu Deus, a vencer.
Em muitos momentos, nós achamos que não conseguiremos. Mas quando nós olhamos para a Tua palavra, nós encontramos o bálsamo. Nós encontramos o consolo do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Ti, Senhor, nós encontramos o consolo e força para seguir em frente. Por isso, meu Deus, em meio a esta enfermidade, traz um avivamento na Tua igreja. Faz, ó Deus, da igreja adventista da promessa, da igreja que prega a Tua palavra, de cada membro da igreja do Jardim ABC, aqueles que pregam a Tua palavra, Senhor. Ali, meu Deus, nós possamos ouvir e ver o Teu avivamento naquele lugar, meu Pai. Nos ajude, Senhor. Somente em Ti nós encontramos o refúgio e a força, meu Pai. Assim como Ezequias naquele dia encontrou. E a sua oração foi respondida. Eu sei que o Senhor ouve e escuta todas as orações. Mas muitas das vezes a resposta não é da forma que pedimos, porque é o Senhor que tem a última palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Amém. E graças a Deus. Irmãos, obrigado pela atenção de todos vocês. Que tenhamos um sábado abençoado pelo Senhor. Que você que nos acompanhou até agora, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Não deixe de orar por nós. Nós continuaremos orando por você para que possamos lá na frente testemunhar a vitória. Permaneça firme com o Senhor. Não blasfeme de Deus, não reclame do Senhor, mas fale com Deus através da oração. Medite na sua palavra, leia o texto bíblico, leia a Bíblia, estude, louve a Deus, cante louvores ao Senhor, porque em meio ao sofrimento, em meio à angústia, cabe também um louvor, porque Deus se agrada disso. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Encerramos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus.